Nós estamos nas primícias desde ontem. Tem uma equipe aqui de mais de 50 pessoas, entre homens e mulheres, jejuando e orando. Durante o dia, hoje foi o dia inteiro gente dormindo. Essa noite nós fomos pegar no sono. Eu fui pegar no sono, era quase 5 da manhã, 4 e alguma coisa. Estamos jejuando e orando e recebendo de Deus, irmãos. Recebendo de Deus. Esses dias são dias preciosos. Então eu quero aconselhar você que está em casa, está desempregado. Essa semana não é a semana boa de procurar emprego. Não é. A semana boa é a semana que vem. Essa semana vem se alinhar com o céu. Porque se você estiver alinhado, o emprego vai aonde você está. Porque se a Bíblia é verdadeira, como eu acredito que é, as bênçãos elas virão sobre ti e te alcançarão. Esse é um ano, querido, que talvez nós vamos ter que mudar essa frase. Não vai ser mais estabelecendo o reino de Deus. 2011 foi isso. Esse ano vai ser manifestando o reino de Deus. Nós não podemos mais segurar o que Deus colocou dentro. Está na hora de botar para fora. Amém? Porque avivamento é isso. Rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Aleluia. Hoje nós conversamos com alguns irmãos aqui atrás, e Deus falou muito forte conosco. Irmão, quando você vai no Tietê, lá em São Paulo, você passa na Marginal, você se assusta até mesmo com o cheiro do rio. Mas se você pegar aquele rio ali e for seguindo ele até a sua nascente, a nascente não é assim. Ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu no seu curso, no seu leito. Mas se você vai lá na nascente, tem gente pescando na nascente. Eu fui pregar em Biritiba Mirim, pertinho de Mogi das Cruzes. Nós temos uma igreja lá que damos cobertura. E passamos pertinho da onde nasce o rio Tietê. Pessoas pescando. Ele disse: pastor, sabia que esse aqui é o rio Tietê? Eu digo: não pode. Ah, você está brincando? Ele disse: é. A diferença é que aqui é a nascente. Eu quero dizer para você, igreja, não se entristeça com a noiva, porque ela se perdeu, porque talvez você não concorde com tudo que você vê, mas a nascente ainda é pura. A nascente ainda é perfeita. E é isso, é para esse lugar que nós precisamos retornar, para a nascente. Aleluia. Quando a Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. A minha vida não começou no ventre da minha mãe, começou nele. Então, não importa se eu fui rejeitado desde o ventre, eu fui desejado antes de chegar no ventre. A minha nascente é santa, é perfeita. Aleluia. Aleluia. Talvez a gente olhe para a noiva, às vezes a gente assiste a igreja na televisão, às vezes a gente se escandaliza com algumas coisas que a gente vê. Às vezes você passa perto da noiva, muitas vezes tem até cheiro ruim. Mas por favor, ela se perdeu, algumas se perderam no caminho, mas essa não é a igreja. Volta para a nascente. Vai para a nascente, volta. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Quantos pastores tem aqui conosco nessa noite? Pastor Sebastião, meu amigo, está aqui. Pastor Ricardo, louvado seja Deus. Meu amigo, esqueci o nome, esqueci mesmo. Deu branco aqui, eu tenho que voltar na nascente, irmão. O Adelso, não é Adelmo, é Adelso, né? Pastor Marcelo lá de Balneário Camboriú. Pastor Toninho, eu vi lá atrás. Eu vi quando você entrou. Quando eu fui cortar o cabelo, eu pedi: corta que nem o do Toninho. Mas daí disse: não vai ficar bom, vou cortar o outro corte. Tudo bem, Toninho? Você está bem, querido? Bom te ver. Louvado seja Deus.
Tem mais pastor aqui que vieram nos visitar nessa noite? Pastor Argenton, Deus abençoe sua esposa, sua família. Cadê? Quem mais está aqui? Deus abençoe. Pastora abençoada. Tem crente aqui também? Além de pastor, tem crente? Amém. Eu, se eu não fosse pastor, queria ser crente. Aleluia. O Muracava eu nem vou apresentar. O Muracava já é da casa, né? O pastor Rogério também eu vi ali atrás. Cadê o pastor Rogério? A pastora Cris estão ali também, de Balneário. Louvado seja Deus. Irmão, vou dar um conselho para você aí. Cancela tudo essa semana, vem para cá. Obrigado pelo seu amém entusiasmado. Oh, me arrepiei todo agora. Querido, você não faz ideia do que esses dias representam para este ano para você. Dias que nós ficamos na presença de Deus em jejum, oração e adoração e alinhamento. Abra o livro de Esther comigo no capítulo 4. Está conosco o pastor Davi Maia, abençoado. Eu conheço o Davi desde quando ele era só crente, mas agora já é pastor, aleluia. Davi abençoado, louvado seja Deus. Sua esposa, sua família, o filho já está tocando violão, aleluia. Coisa linda. Davi é um exemplo, irmãos, de ministério de louvor, de ministério de homem de Deus. Eu conheço Davi há muitos anos, sempre no mesmo lugar, em Deus, sempre entrando somente nas portas que Deus abriu. Amém? A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim: eis que eu deixo uma porta aberta diante de vós. Irmão, e pior do que ter porta fechada é ter muitas portas abertas e não saber qual que é a de Deus. Deus não deixa muitas portas abertas, Ele deixa uma porta aberta. E quando você entra por ela, Deus te leva em muitos lugares. E nele, amém? Abra sua Bíblia comigo em Esther, no capítulo 4, versículo 11. Diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, porque por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Olha para a pessoa que está do seu lado assim, diz assim: ó, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou aí? Quem sabe você não passou por tudo para chegar nesse momento? Vamos continuar. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Espírito Santo, nos conduza nessa palavra, nos conduza em revelação, nos conduza em comunhão.
Que essa palavra afete o nosso destino, afete o nosso ministério, afete as nossas famílias, afete as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Querido, quando Deus olha para você, Ele não vê um homem, não vê uma mulher, Ele não vê só uma pessoa, Ele vê uma ferramenta geracional. Ele vê um homem e uma mulher com o poder de afetar destino de pessoas. Tudo na Bíblia é geracional. A bênção é geracional, a maldição também é geracional. Deus é categórico. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, você vai ver Deus dizendo, Moisés ensinando aos pais, dizendo: olha, falem a seus filhos, inculquem neles, façam isso, ministrem sobre eles, de manhã, de tarde, de noite, ao sentar e ao levantar, na mesa, andando pelo caminho. É tão importante você marcar uma geração, porque você pode correr o risco de passar na terra sem marcar ninguém. Sem marcar ninguém. Se você olhar para a vida de Moisés, Moisés foi um homem chamado por Deus, e depois de relutar tanto tempo, ele foi fazer o que Deus mandou. Ele foi até o Egito para tirar o povo de lá. Enquanto ele está indo ao Egito, a Bíblia diz que Deus quis o matar numa estalagem, porque ele não havia marcado seu filho, não havia circuncidado seu filho. Porque para Deus, querido, é mais importante você passar na terra e marcar uma só pessoa, do que você passar a vida inteira sem marcar uma geração. Você pode ser um grande pregador nessa cidade, você pode se tornar um grande ministério, mas se seu ministério não afeta o destino dos outros, isso não serve para nada. É tão importante nós entendermos um princípio geracional. Quando Davi derruba o gigante, Davi vem andando com a cabeça de Golias e com a espada na outra mão. Saul olha de longe e Saul pergunta para Abner: Abner, de quem é filho esse menino? Saul não pergunta quem é Davi, ele pergunta quem é o pai de Davi. Toda a Bíblia, quando a Bíblia fala de alguém, ela fala de quem ele é filho, porque a Bíblia trata a gente como geração. A Bíblia trata a gente geracional. E nessa geração que nós vivemos, o que mais nós necessitamos não é só de pregadores, não é só de ministérios de louvores, não é só homens que liberem bênção financeira sobre nós. O que nós precisamos é de intérpretes geracionais. Intérpretes geracionais, homens e mulheres que interpretem o momento que a igreja está vivendo, que entendam o momento da igreja. Porque Jerusalém perdeu o passo porque não entendeu. Um dia Jesus parou diante de Jerusalém e chorou e disse: ó Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aquele que os envio. Ah, se você entendesse o dia de hoje, Jerusalém, se você entendesse o dia de hoje, quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Por isso, Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém não entendeu. Eles estavam, os sacerdotes no templo, chorando e gritando e dizendo para Deus mandar o Messias, e o Messias entrando em Jerusalém sentado num burro, e ninguém percebeu. A religião estava tão envolvida com a intercessão que ela não percebeu, ela não teve o entendimento do momento. Talvez esse ano nós vamos ter que parar algumas coisas. Agenda não é só para agendar o que você tem que fazer, é para agendar também o que você tem que parar de fazer, para que você possa entender o que Deus quer de você nesse momento. Aleluia! Porque nós podemos perder a visitação. Ah, Jerusalém, tu não entendesse o dia da tua visitação. Cultos como esse, querido, eu não posso perder a oportunidade de ser curado. Cultos como esse eu não posso perder a oportunidade. Mas como que eu sou? Eu vou dizer para você. As pessoas que mais receberam de Deus na Bíblia foram as mais desesperadas. Foram aqueles que ousaram a subir em árvore. Foram aqueles que ousaram a andar sobre as águas. Foram aqueles que ousaram a fazer coisas que ninguém nunca fez. Foram eles que tiraram a atenção. Foram eles que chamaram a atenção do mestre.
loucuras de amor. Foram aqueles que fizeram loucuras de amor. Todo mundo fala, Pedro negou Jesus, Pedro, mas era o cara mais doido que eu conhecia, era Pedro. Jesus mandava ele fazer cada coisa esquisita e Pedro ia lá e fazia. Pedro pesca a moeda, pesca o peixe e tira a moeda da boca do peixe. Aleluia, Pedro, Deus comigo. Eu vou. Pedro, joga a rede para o outro lado, Deus comigo. Pedro, segue o homem com cântaro de água, Deus comigo. O homem não carregava cântaro de água, mas para Pedro carregava. Se você ousar entrar em lugar que você nunca entrou, você vai abrir porta que nunca se abriu na sua frente. Se você ousar a entender coisas que você nunca entendeu, a pagar um preço que você nunca pagou, você vai viver o que você nunca viveu. Você vai viver a plenitude do Espírito, na escola do Espírito sobre a sua vida. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos ainda não ouviram, tua mente ainda não entendeu, teu coração ainda não caiu a ficha, mas Ele nos revelará pelo seu Espírito, porque o Espírito Ele entra nas profundidades de Deus e Ele revela as coisas mais profundas. Pode ser uma loucura fazer algumas coisas que Deus está pedindo para você. Nos últimos dias dessa primícia, nós vamos trocar presentes aqui. Eu quero ver até onde você está disposto a ir nesse ano. Nós vamos dar presente aqui. Um vai dar notebook, iPad. Meu iPad já não sei. Está pedindo para a pessoa errada, Carlinha. Até onde você está disposto a ir com Deus? Os homens que mais receberam na Bíblia foram os mais loucos, que não amaram as suas posições, não amaram a sua própria vida. Foram aqueles que entraram em lugares que ninguém ousou entrar. Ah, querido, eu nunca vi ninguém andar no extremo com Deus e não ser abençoado. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não aplicamos as escrituras na nossa vida geracionalmente. Porque bênçãos são geracionais, maldições também. E tudo que nós fizemos hoje afeta o nosso destino. Irmão, para falar de destino, não tem como não falar de Mordecai ou Mardoqueu. Um homem que criou uma filha que não era dele. Um homem que não se importava de sentar na porta do templo, do palácio, enquanto a sua filha sentava no trono. Um pai introdutor que trabalhou para introduzir uma geração na sala do trono. É desses homens que Deus está precisando, é dessas mulheres, que eles não têm medo se os filhos crescem e se tornam maior do que eles. Aleluia! Homens que não vão usar a igreja porque Mardoqueu foi exaltado, mas não foi porque Esther era sua filha ou era sua sobrinha, porque ele nunca usou o favor da igreja. Ele foi exaltado por causa do seu caráter. Ele não usou a noiva para se promover. Esses homens que essa geração precisa, homens que não vão amar a sua vida mais do que a Deus, homens de atitude paterna, homens de interpretações proféticas, homens que têm a capacidade de ficar na porta do palácio discernindo as guerras contra o reino, enquanto os seus filhos estão reinando. Eu profetizo que essa é uma geração de pais e mães introdutores, que vão introduzir seus filhos na próxima geração. Aleluia! Por isso, se você trabalha só para a tua geração, ô miserável homem que você é. Se você trabalha só para a tua geração, você é um miserável, um pobre, cego e nu. Porque Deus não nos chamou para trabalhar só para a nossa geração. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente tem filhos, nós dormimos num colchão, nós dormimos em qualquer lugar, mas a gente quer que os nossos filhos usufruam do melhor. Homens que introduzem a noiva na presença do rei,
Pais que se responsabilizam por filhos que não são seus, que não desfrutam da mesa do rei, que não desfrutam da cama do rei, mas que estão sentados nas portas destruindo armadilhas contra a noiva, contra a nação, contra o próprio rei. Eu quero ser pai espiritual nessa nação, irmãos. Eu quero ser. Mordecai, homem que não usa noiva. Precisamos de homens assim, que introduzem a noiva na presença do rei. Homens que protejam a noiva, que não usam a noiva, que não se promovem por causa dela. Homens que sabem transferir para a noiva responsabilidades. Porque tem gente que acha que ser filho espiritual de alguém é receber aquela unção. Não, querido, é ter o mesmo nível de responsabilidade, de comprometimento. Naamã, ele preparou a destruição dos judeus. Amã preparou isso. Mas tinha um intercessor na porta. E quando Esther soube que Mardoqueu estava ali, ela mandou levar roupa para ele. Disse: leva umas roupas lá para ele, está todo rasgado. Ele rasgou as roupas, ele se deitou no pó e na cinza. Ela disse: leva umas roupas novas para ele. Ele disse: não, mas eu não quero. Não é isso que eu quero. Não. Querido, não tire o intercessor do seu lugar. Intercessores, eles não se importam de sofrer por causa dos outros. Eles não se importam por isso. Eles não se importam de sofrer pelos outros. Eu amo a história e a vida de Abraão, mas tem um ponto negativo que Abraão fez na sua caminhada, que eu quero usar aqui nessa noite como exemplo, para a gente não fazer igual. Porque se Deus deixou a falha de todo homem bíblico na Bíblia, Deus não nos isentou de nenhuma falha humana. Nós sabemos que o maior adorador da Bíblia adulterou. Nós sabemos que o pai da fé mentiu. Nós sabemos coisas de homens, porque Deus nunca nos isentou da humanidade dos personagens bíblicos. E se Deus deixou esse erro de Abraão aqui, eu quero usar nessa noite como exemplo. Abraão, quando chega na terra que tem fome, aí em Gênesis capítulo 12, versículo 10, ele chega na terra, tem fome, sabe o que ele faz? Ele vai para o Egito. Daí no caminho ele vai olhando passar assim, vai dizendo: mas tu é bonita, mulher, tu é bonita demais. Então vou fazer o seguinte, chega lá com você, eles vão querer me matar. Vão mentir para eles. E Abraão entrega sua noiva de mão beijada para Faraó, para proteger a sua vida. Ele não protege a beleza da noiva. Cronologicamente eles devem ter ficado pelo menos uns 6 anos no Egito. E por 6 anos Sara ficou na casa de Faraó. E Abraão teve gados, teve vacas, teve... Mas que adianta gado, vaca, mula, bezerro, ovelha? Se eu não posso ter a intimidade da minha noiva. Não é mula que Deus quer, meu irmão. Não é vaca que Deus quer. Deus quer ter intimidade com a sua noiva. Proteja a beleza da noiva. Mas toda vez que você desce ao Egito, sem Deus ter mandado você ir lá, você entrega a noiva de mão beijada para Faraó. E depois lá nas promessas, em Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão: farei de ti uma grande nação, Abraão. Tu serás próspero, teus filhos serão abençoados. Mas saiba tu
que a tua nação, os teus descendentes serão escravos em terra alheia. E naquele lugar que um dia Abraão entregou a sua noiva, ele entregou toda a sua geração. Naquele lugar que um dia ele entregou a noiva, ele entregou toda a sua geração para ser escravo por 400 anos. E o pior, quando ele sai do Egito, que Faraó fica doente e manda todo mundo embora, ele leva Agar na bagagem, uma egípcia. E ali ele se deita com a egípcia, gera Ismael com ela. E até hoje eles estão brigando. Porque tudo que você faz afeta o destino para sempre. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Tome uma atitude com objetivo no céu. Coloque seu coração no lugar correto. Aleluia. Querido, como disse o pastor Júnior ontem numa profecia aqui, estamos deixando de ser uma igreja apaixonada para ser uma igreja de propósitos. De propósitos. Deixando de ser uma igreja de altar para se tornar uma igreja de trono. Precisamos de pais geracionais, introdutores, mas também precisamos de vocês, filhos responsáveis. Viu? Nós precisamos de filhos responsáveis. Foi isso que Mardoqueu, ou Mordecai, transmitiu para sua filha, para sua sobrinha. Porque toda igreja irresponsável, toda pessoa irresponsável com o propósito eterno. Você lembra da mensagem de ontem? Quem estava aqui ontem lembra. Ó geração perversa. A palavra perversa no original significa aquele que se opõe ao destino eterno, ao propósito eterno. Toda geração que se opõe ao chamado de Deus é uma geração que vai perder a sua coroa, querido. Um dia Assuero faz uma festa no reino. E a Bíblia diz que eles festaram por 180 dias. Você pode imaginar uma festa que dura 180 dias? Que chapação. 6 meses. O rei levou 6 meses para mostrar todo o seu reino para as nações, para os reis de outras nações que vieram lhe visitar. Ele andava chapado o dia todo. Aí de repente ele disse assim: vai buscar minha rainha, que eu quero mostrar ela para as nações. E o rei está dando uma festa, o reino está em festa, todo mundo chapado, doidão. Então o eunuco vai lá para chamar Vasti e diz assim: o rei está chamando você, que ele quer mostrar você para as nações. Aí Vasti diz assim: eu não vou. Eu também fiz uma festinha aqui. O problema é esse, é que muitos estão fazendo as suas festinhas particulares e não estão entrando na festa do reino. Eu tenho a minha festinha aqui. Irmão, tem lugares, eu já fui pregar em cidades que quando uma igreja faz uma festa, a outra sabe que aquela vai fazer, ela faz no mesmo dia para atrapalhar. Eu já vi isso. Quem já viu isso? Então fala amém. Mas ainda bem que não é aqui em Santa Catarina. Quando o rei deu uma festa, Vasti, era para ter dito: eu vou lá chapar com ele. Amém. Ela disse: eu fiz uma festinha particular aqui só com o meu pessoal, só com o meu grupo. Tem uma festinha aqui só com a minha célula. E o rei está dando uma festa.
O rei bem doido, o rei chapado, querendo mostrar sua noiva para as nações, a beleza dela, e ela não quer ir. Essa geração, irmão, ela não vai esperar Deus chamar, não. Ela não vai ser que nem Vasti, vai dizer: Deus está dizendo: vem meu filho, vem para as nações, vem salvar os pobres, vem abençoar os nus, vem cobrir as nações. Vai dizer: não, eu tenho meu ministério. Sabe o que vai acontecer? Vai perder a coroa. Porque Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que entenderam o tempo que foram colocados na presença de Deus. Aí Mordecai diz assim: Esther, seguinte, a nação está para ser destruída. A mãe, esse encapetado aí, mandou matar todo mundo. E você pensa que você vai escapar? Você também é judeu, minha filha. Você também é uma judia aí. Você vai morrer. Vai lá no rei, entra na presença do rei. Ela disse: mas como? Faz 30 dias que o rei não me chama. Como é que... E a Bíblia é categórica. A Bíblia diz assim: olha, ela mesmo sabia. Ela disse: faz 30 dias que ele não me chama. E a regra é essa: quem entra tem que morrer. Sabe por que a maioria não entra? Porque tem que morrer. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente-se para morrer. É isso que a Bíblia está dizendo em Romanos 12. Se Deus não me matar, eu morro. Aí ela diz assim: mas Mardoqueu, seguinte, não dá para entrar na presença do rei, porque todo mundo que entra lá, a sentença é essa: é morte. Aqui o que Esther não sabia era que o rei era caidão por ela. O que Esther não sabia é que o rei era doidão por ela. Aí Mardoqueu diz: olha, Esther, você não está aí para brincar de ser crente, não. Deus não levantou o seu ministério para você brincar de ser crente, para você ter uma agenda, um CD, um DVD. Não, Deus te colocou aí para este momento. Entenda o momento que você está vivendo, por favor. Essa nação vai precisar de respostas. E vai chegar um momento que só a igreja vai poder dar respostas para essa nação. Essa nação precisa de homens e mulheres que entendam o porquê que Deus está levantando. Deus me levantou. Deus me levantou. Você tem que entender isso. Tem gente que diz: Deus está me exaltando. Irmãos, Deus não promove homens, Deus não promove ministérios, Deus promove a verdade. E quem estiver promovendo a verdade será promovido junto com ela. Quem estiver brilhando não precisa fazer mais nada. Ele vai te pegar e colocar você no alto, para que você ilumine todos os que estão na casa. Essa é uma geração que vai ficar no alto, mas não porque foi colocada. Não porque ficou conhecido, não, é porque foi colocado. Deus vai pegar você daqui, do esterco ergue o necessitado e faz ele assentar com os príncipes do seu povo. Aleluia! Deus está mudando o governo dessa nação, está mudando o governo do país e do mundo. Amém? Saul está caindo por terra e uma nova geração, a geração de Davi, está assumindo o trono. E quando Deus me levantar, eu vou pisar nos da casa de Saul. Davi disse assim: não tem ninguém da casa de Saul para que eu não possa abençoar.
Deus não te levanta para bater nos outros, irmão. Deus te levanta para abençoar uma geração que se perdeu no caminho. Deus te levanta para abençoar uma geração. Levanta a sua mão e solta a unção que está na sua vida. Aleluia! Deus te levanta para salvar. Por isso, irmão, que eu não consigo entender músicas como essa. Quem me viu passando a prova e não me ajudou, agora que me vê na bênção vai se arrepender. Porque eu vou estar no palco e você na plateia. Não, querido. Isso são músicas. Cuidado com o que você canta. Cuidado com o que você fala. Porque essa geração é uma geração que tem que até aprender a adorar. Amém? Se Deus me colocar no palco, é para que eu ilumine todos os que estão na casa. Não é para que as pessoas que ficaram lá embaixo se arrependam, não. Não, é para mim, se Deus me sentar no trono, é para mim olhar para a casa de Saul e dizer: tem alguém da casa de Saul? Aí disseram: tem, Mefibosete. Mas vai buscar ele, mas ele é todo tortinho. Traz ele assim, bota ele na mesa do rei. Aí trouxeram Mefibosete todo tortinho dos pés. Sentaram. Você pode imaginar os governantes chegando, vendo aquele tortinho sentado na mesa do rei? É porque na mesa do rei o seu problema não aparece. Ele fica debaixo da mesa. Aleluia. Corra para a mesa do rei nessa noite. Aí Mardoqueu diz assim: Esther, se você não entrar de outra maneira, Deus vai dar livramento. Você pode ficar tranquila, porque Deus tem uma aliança com a gente. Agora você vai perecer. Teve pessoas, irmãos, que já tiveram a nação na mão para trazer livramento para a terra e não trouxeram. Levantaram seus próprios nomes, seus próprios ministérios, mas não marcaram uma geração, não marcaram filhos, não afetaram, e por isso perderam a coroa. E foi isso que Mardoqueu ou Mordecai estava dizendo para Esther: foi para esse momento que você foi levantada. Quem sabe não foi para esse momento. Deus preparou tudo para você estar aí. Deus prepara. Deus preparou José para um momento de fome na terra. Deus prepara, irmãos. Nós temos que ter leituras espirituais. Aleluia. Nós temos que ser intérpretes geracionais, para entender o valor de cada pessoa em cada lugar que Deus o coloca. A Esther manda um recado assim: fala para Mardoqueu, para eles jejuarem, que depois de 3 dias eu vou entrar na presença do rei, seja o que Deus quiser. Se eu perecer, pereci. E a Bíblia diz assim: ó, Mardoqueu fez exatamente como Esther ordenou. Agora já é o pai obedecendo a filha. Agora já é o pai ouvindo o filho, dizendo: pode deixar, a gente vai fazer igual como ela está mandando. E no 3º dia, Esther, na ponta do pé, e o rei está lá. Você já viu que o rei para tudo para atender a gente? Se você ler Salmo 18, você vai entender o que eu estou dizendo. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e do seu trono Ele me ouviu. Então a terra parou, diz a Bíblia. As estrelas se alinharam, os rios derramaram os seus leitos, o céu trovejou. Tudo porque eu clamei ao Senhor na minha angústia. E aí Esther entra e o cetro vai levantando. E o cetro levanta e aponta para Esther.
Sabe para quem o rei vai levantar o cetro desta geração? Para quem ousa a entrar na presença dele. E o mais lindo, Esther não entrou com propósito de vida na mão. Ela não disse: ó rei, esse é meu propósito de vida para o ano que vem. Eu preciso que o Senhor me dê um sapato novo, um vestido novo, porque eu não tenho roupa para sair. Você já viu que nenhuma mulher tem roupa para sair? Tem 500 sapatos e nunca tem roupa para sair. Aí tem a saia, mas não combina com a blusa. Aí diz: ai, estou sem roupa. Eu não acredito num evangelho, cara, que um cara dá R$800 num tênis e não dá R$10 para a obra missionária. Eu não acredito nesse evangelho. Eu não acredito, irmãos. Anda bonito, anda cheiroso. Se você pode, vai lá. Mas anda naquilo que Deus chamou você. A Esther não entrou na presença do rei por causa dela. O rei disse: pede, minha linda, e eu te darei até a metade do reino. Ela disse: não, está tudo bem, não preciso de nada não. Eu vim aqui por causa de uma nação. Eu estou aqui por causa de uma nação, de uma geração. Porque eu não posso ver mais os traficantes se matando. Eu não posso ver mais as prostitutas morrendo de AIDS. Eu não posso ver mais, Senhor, a corrupção. Eu estou aqui por causa de uma nação, Senhor. Deus não precisa de muita gente, Ele só precisa de alguém que esteja disposto a entrar, mas não para fazer campanhas, para ganhar as coisas para si, no princípio egoísta, mas que alguém entre por causa de uma nação, que alguém esteja disposto a entrar, e se precisar arriscar a sua própria vida, porque não suporta mais ver a sua nação sofrer. Aleluia. Oh Brasil, acorda. Oh Itajaí, acorda. Deus não fechou monopólio com nenhum ministério nessa nação. Não adianta eu aparecer aqui na câmera e dizer assim: ó, vem para cá, porque Jesus vai estar curando aqui, Jesus está fazendo milagre. Não, Jesus não fechou monopólio com ninguém. Onde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, pode ser num grupo de convívio, numa célula, pode ser debaixo de uma árvore. Vai na África para você ver, pessoas se reúnem debaixo de árvores. Deus não vem porque o som é bom, porque o tapete é bonito. Deus não vem porque o culto é para Ele. Deus só vem por causa disso. Ele só estende os cetros se Ele realmente ver beleza, não enfeite, mas beleza. Se Ele ver pureza, nascente pura, se Ele ver a intenção do coração correta, então Deus vai estender o cetro. Aleluia. Que visão, querido, você tem de si mesmo? O que tu pensas de ti mesmo? Quando tu olhas para ti, o que tu vês? Porque não é isso que Deus está vendo. Não é isso que Deus está vendo. Deus não me chamou só porque pensou em mim. Porque quando Deus olhou para mim, Ele viu uma geração. Ele disse: Luiz Hermínio, se ele se alinhar comigo, ele pode salvar uma geração. Deus não olha para você como indivíduo simplesmente, Ele olha para você geracionalmente. Aleluia. Você precisa reconhecer isso.
Diga para a pessoa que está do seu lado: tu tens a resposta para essa geração. Se você se alinhar, você tem a resposta para essa geração. Você tem a resposta. Aleluia. É impossível que você passe por essa terra sem afetar ninguém. É praticamente impossível. Aleluia. Eu gosto muito de um texto, eu quero terminar. Quando Deus fala com Jeremias no capítulo 1, versículo 10. E Deus diz: Jeremias, vê, hoje eu te ponho sobre os reinos, sobre as nações, para derrubares, arrancares, destruíres e arruinares, plantares e edificares. Deus falou disso: Jeremias, vê, hoje eu te ponho sobre. Agora não adianta Deus te colocar e você não vê. Por isso, antes de Deus colocar Jeremias, Ele disse: Jeremias, vê. Porque se Deus te coloca e você não vê, você não dá a resposta que o lugar precisa. E depois Deus veio confirmar e perguntou de novo: Jeremias, o que tu vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem. Você só vai até onde você vê. O que tu vês afetará para sempre o teu modo de vida. O que você espera da sua casa. Tu és a resposta para essa geração. Mas não permita que uma árvore te impeça de ver o bosque. Não permita que um peixe te impeça de ver um cardume. Não permita que a bênção te impeça de ver a promessa. Não permita que o bom de Deus te impeça de ver o agradável de Deus e a perfeita vontade de Deus. Não pare no bom, continue. Diga comigo: discernimento. Diga comigo: entendimento. Nós estamos trabalhando para Deus mudar o governo do mundo, irmão. Para me encerrar, sabe onde é que Jesus mandou a gente aprender sobre provisão na Bíblia? Com os pássaros e com as flores. Ele não disse: olha para os homens ricos e copia eles. Não, ele disse: olha para os pássaros e olha para os lírios do campo. Olha para os pássaros. Não plantam e nem juntam em celeiros, mas todos os dias o Senhor libera sobre eles a bênção. Todo pássaro que está preso depende de homem para comer. Não, você tem que dar um glória a Deus por isso. Levanta a sua mão, solta essa unção, não segura ela não. Sabe quem é que depende de homem para comer? Pássaro preso. Depende para comer e para beber. Pássaro livre não precisa disso, porque biblicamente todos os dias o Senhor vai se apresentar. Aleluia. Não, levante suas mãos, querido. Solta. Toda a Bíblia vem tentando abrir seus olhos para o governo do céu. Toda a Bíblia vem tentando abrir seus olhos para o governo de Deus. Toda a Bíblia vem tentando abrir os seus olhos para não ficar só no altar, para entrar no trono. Por que Deus quer que você vá até o trono? Porque o altar, o inimigo nunca pôde parar. Ele nunca pôde parar um adorador. Agora, estabelecimento do trono, ele tem parado. Porque muitos vão até a adoração, mas não entram no trono. O coração de um homem adorador, o diabo não pode parar.
Por isso que muitos adoradores vão para o céu, mas sem ter estabelecido o trono na terra. Eu não estou falando do seu trono, eu estou falando do trono de Deus. E quando eu falo trono, eu falo governo, do governo de Deus na terra. Por isso muitos adoradores vão para o céu, mas nunca deixaram Deus governar a sua vida, e por isso nunca viveram a plenitude de tudo que Deus tem para ele nessa terra. Ah, mas a terra é do diabo. Não, a terra nunca foi do diabo. Salmo 24 diz que os céus, toda a terra pertence ao Senhor. A terra tem dono. Deus nunca entregou a terra para o diabo. Quem entregou foi o homem, entregou o governo. Mas Deus resgatou esse governo. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: não deixe o trabalho incompleto. Sabe por que muitas pessoas nunca saíram da restauração? Faz restauração todo ano, porque elas vão até o altar, mas nunca estabeleceram o trono, nunca deixaram o governo de Deus dominar sobre a sua vida. Sabe por que muitos trabalhos de libertação na vida de pessoas foi frustrado? Trabalhos de libertação, de cura e de restauração. Um dia Jesus passou por Samaria. Uma mulher sentada ao lado do poço, pastor Jacques, ouviu Jesus, correu para a cidade. E toda a cidade, diz em João capítulo 4, toda a cidade foi impactada. Toda a cidade de Samaria foi impactada. 10 anos depois que Jesus tinha libertado Samaria, Simão o mago governava lá. Como que uma geração vive um avivamento? Por isso muitos lugares, irmãos, que foram cenários de avivamento, tornaram-se em mover, tornaram-se em movimento, e hoje são só monumento. Por quê? Estão piores hoje do que antes de ter conhecido o avivamento. Porque tiveram altar, mas nunca estabeleceram um trono, nunca foram além do altar. E sempre haverá mais retaliação depois do altar, para quem não estabelece o trono. Muitos lugares foram libertos, mas nunca foram estabelecidos. Se você ler Lucas capítulo 11, versículo 23 e 26, diz que se o valente chega na casa e encontra a casa vazia, ele traz mais 7, e o último estado se torna pior do que o primeiro. Isso é tão tremendo de falar, que Jesus em João 15, capítulo 22, Jesus disse assim: se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa para o vosso pecado, porque eu vim e eu estabeleci o trono. Jesus está dizendo: eu estabeleci o governo. Se você deixar o Espírito Santo entrar e governar, você vai entender por que você está na sala do trono, bem pertinho do rei. É para estabelecer livramento para uma geração. E agora, para encerrar mesmo, agora de verdade, Isaías capítulo 26, que agora é sério, agora eu vou terminar mesmo. Isaías capítulo 26, para a gente encerrar, versículo 15, diz assim: tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso.
Tu alargaste os confins das nações, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Ou seja, a igreja cresceu, o povo está orando, está buscando. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Mas os teus mortos viverão e os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre ti, e esconde-te por só um momento até que passe a sua ira. Vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Mas eu quero que você se detenha no versículo 18. Isaías está dizendo: nós concebemos, tivemos dores de parto, tivemos todas as manifestações de um avivamento. A igreja cresceu, orou, jejuou, buscou a Deus, engravidou, mas quando nasceu, era só vento. Era um avivamento de mentira. Era um avivamento ilegítimo, que não gera. É só. Por isso, cuidado com os eventos que não tem propósito, que ele pode se tornar só um vento. É vento. É vento sem propósito, é vento. Não adianta eu ter as mesmas características de um avivamento. Igreja alegre, chapada, apaixonada, gritona. Oh meu Deus, igreja louca. Mas quando acaba o culto, entro no meu carro, pego a minha bicicleta, vou para casa e continuo a mesma vida miserável de sempre, com as mesmas brigas de sempre, com os mesmos problemas financeiros de sempre, com as mesmas maldições de sempre. Por quê? Porque eu nunca estabeleci o governo de Deus na minha casa. Ai, mas eu adoro a Deus. A melhor coisa que aconteceu para Sansão foi perder a vista para recuperar a visão. A melhor coisa que aconteceu para Sansão foi ele perder a vista para recuperar a visão. Quando ele perdeu a vista, que ele foi rodar um moinho, ele disse: fiz tudo errado. Irmão, é coisa terrível quando a visão dos olhos não segue a visão do coração, a visão do espírito, a visão interior. Por isso não vive por aquilo que se vê. Aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Eu libero uma palavra para você que está me assistindo pela internet, você que vai ver esses DVDs, que essa geração não vai produzir avivamento de mentira. Não é evento, não é de evento, não é evento, é de filhos espirituais. Quando nascer, além de nascer, vai ser a cara do Pai. Quem vê o filho vai ver o Pai. Fica de pé comigo, querido. Ora calabassori, alamandara labassori, cantaraia. Falso avivamento é produzido por uma falsa geração. Quantos querem mais do Senhor nessa noite? Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Vai guardando o seu presente por último dia, por favor. Nós vamos orar agora e depois nós vamos cear.
Nós estamos ceando todas as noites, os 7 primeiros dias do ano. Nós estamos dando de primícia para o Senhor, porque nós queremos entender o porquê que nós estamos na sala do trono. Eu não estou ali só para ter prazer com o rei. Eu não estou ali só para gozar dos benefícios que a mesa do rei me proporciona. Não, eu estou ali para um propósito eterno. Foi para este momento que Deus te levantou, meu querido. Foi para este momento que aquele dia você não morreu. Sabe? Quando bateu o carro que você não morreu. Quando atiraram e a bala não pegou. Quando a faca não entrou. Quando você não morreu naquele dia, na cirurgia, quando você nasceu, quando você era uma criança, que o diabo vem lutando com a sua vida desde o ventre. Sabe por quê? Porque é uma geração que interpreta o seu momento. É uma geração que passará lutas espirituais, porque ela não trabalha só por bênção, ela trabalha por promessas, ela trabalha por destinos. Quantas vezes Deus já fechou a sepultura de muitos que estão aqui? Quantos de vocês eram para estar na lama, no mundo, jogado? Quantos de nós era para ter perdido o destino, perdido a coroa? Aleluia, mas ousamos um dia ir aonde ninguém foi, entrar como nunca entramos. E Ele estendeu o cetro sobre nós e alcançamos o favor do Senhor. Será que você não tem motivo para glorificar o nome de Jesus? Será que na sua vida é só carro novo, casa nova, roupa nova, vida nova? Será que na sua vida é neste ano quero paz no meu coração? Não. Esse ano eu quero ficar sentado na porta do palácio, discernindo as guerras do reino, discernindo para que meus filhos não percam o destino, para que a minha nação não perca o destino. Eu não vou fazer que nem Abraão, ou melhor, que nem Noé, que plantou uma vinha e se embriagou com ela. Tem gente se embriagando com o seu próprio ministério. Que me aço. Levante suas mãos, adore o Senhor comigo. Adora Davi. Chama a existência aquilo que não existe nessa noite. Você não é uma plebeia, não. Você é da corte. Você é da família real. Você não é plebeu. Levante sua mão e adore.
Espírito Santo, nos revela porque carregamos a coroa. Nos revela, Espírito Santo, porque carregamos a coroa. Nos revela, Espírito Santo, porque passamos tanto tempo comendo especiarias, porque Esther passou tanto tempo sendo preparada para entrar na presença do rei. Porque nós passamos tanto tempo. Por quê? Peça esse discernimento para o Senhor. O Senhor nos dá discernimento. Minha família, Senhor, ela precisa se alinhar contigo. Minha casa precisa se alinhar contigo. Não sei o que vai acontecer aqui, então eu quero pedir para você se assentar agora. Nós vamos servir a ceia. Eu, como não estou com pressa de ir embora mesmo, porque a minha casa, esses dias são aqui, então vou ficar aqui mesmo. Eu sei que alguns de vocês precisam ir. Eles vão servir, eu preciso que vocês liberem aqui. Eu preciso que vocês liberem aqui para eles poderem pegar aqui, amém, gente? Eles vão servir o pão e o vinho. Você pega o pão e o vinho, mas não coma e não beba até que todos peguem. Porque alinhamento é isso, irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho, a estatura de um varão perfeito. É todos. Eu não acredito no ministério que só cresce uma pessoa. É todos. Os 5 ministérios foi dado para que todos cheguemos à unidade da fé. Todos têm que andar no mesmo nível de fé. Se o pastor cura, o diácono também tem que curar. O cara do estacionamento tem que curar. O cara da cantina tem que curar. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não é ministério de um homem. Alinhamento é quando Ezequiel chega no vale de ossos secos e Deus diz: Ezequiel, poderão viver. Ezequiel diz: Senhor, tu que sabes. E o Senhor disse: profetiza sobre eles. E a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. O osso da perna não pode se juntar ao braço, ele tem que se juntar à perna. O problema da igreja não é falta de profecia, é falta de alinhamento. É que o osso da perna tema em querer ficar no braço. Cada osso se juntou ao seu osso. Diga para o irmão que está do seu lado: tem um lugar no corpo para você. Não procure outro. Diga: não procure outro lugar. Tem um lugar no corpo para você. E é nesse lugar que você vai funcionar, no seu lugar. É nesse lugar que você vai funcionar. Esse é o tempo de alinhamento, querido. Espere até que todos peguem. Porque o Evangelho de Jesus sempre foi visando todo. Nunca foi a vontade de Deus o clero e o leigo. Deus, quando desceu lá no Horebe, lá no Sinai, em Êxodo 19, Ele não queria falar só através de Moisés. Ele disse: Moisés, tragam todos aqui porque eu vou descer. E quando Deus desceu, o povo saiu correndo e disse: não fale Deus conosco para que não morramos. Fale tu, Moisés, e ouviremos. O povo não quis ouvir a Deus, quis ouvir um homem. E até hoje é assim. A igreja prefere alguém que ministre Deus na vida dela do que ela mesma entre na sala do trono e fale com Deus. E sabe por quê?
O povo disse: não fale Deus conosco para que não morramos, porque é exatamente isso que acontece quando Deus fala. Ele mata você. Porque quando Deus fala, Ele cria. Ele cria a condição dele em você. E você não anda mais na sua condição. Você agora vai andar na condição de Deus. Aleluia. Que Deus nos prepare para aquilo que está por vir. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Sabe por que ele foi morto? Sabe por que, pastor José, que ele foi morto? Estou recebendo agora aqui. Ele foi morto porque ele estabeleceu um altar. Mas ele ressuscitou porque ele precisava estabelecer o trono. Quando Deus te chama para morrer, não é para você ficar morto. É para você manifestar a vida de Jesus na terra. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Você faz um altar para morrer nele. Mas em seguida, Deus diz: ao que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu pai. Deus não chama você só para morrer, Ele chama você para governar, para estabelecer o governo de Deus, a mente de Cristo na terra. Seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Glória ao Cordeiro. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Diga assim: eu te amo. Eu te amo. Diga: eu te adoro. Eu te adoro. Eu te espero. Eu te espero, amado Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te espero, amado Jesus. A igreja declara: eu te amo. Eu te amo. Diga: eu te adoro. Eu te adoro.
Eu te espero, amado Jesus. Mais uma vez declare isso aí. Eu te amo, te adoro, eu te adoro, eu te espero, amado Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nenhum muro cairá aqui fora sem primeiro cair aqui dentro. Nenhuma barreira cairá fora de você sem primeiro cair dentro de você. A minha oração é que nessa ceia de hoje, como um ato profético, como um memorial, nós possamos, ao comer e beber, derrubar tudo aquilo que nos impede de nos responsabilizar pelas posições que Deus tem nos colocado no corpo. E não pense que um pastor tem mais responsabilidade do que você, porque ele é o pastor. Na realidade, quem gera um cordeiro não é o pastor, é a ovelha. A nossa responsabilidade como líderes é ser modelo. Mas não é modelo por aquilo que ensinamos, mas modelo por aquilo que fazemos. Porque você não transforma uma geração ensinando, você transforma uma geração transferindo o coração para ela. Quando Moisés estava cansado e abatido de tanto trabalhar, Jetro, seu sogro, disse para ele: por que você não levanta homens para te ajudar? Moisés foi lá e montou uma equipe. Só que um dia Deus falou assim para ele: Moisés, pegue os homens, chama eles para perto de ti, que eu vou tirar do teu espírito e vou colocar no espírito deles. E o trem foi tão bom que até 2 ficaram lá fora profetizando. Estava tão bom que o negócio atravessou as barreiras da tenda, atravessou as barreiras do arraial. Uma coisa é quando você forma uma equipe, outra coisa é quando Deus disse: separa eles porque eu vou transferir o coração. Você não transforma uma geração ensinando o que você sabe. Você transforma uma geração multiplicando o que você é. O que nós estamos gerando não vem em contato, não vem de contato com a terra, vem de contato com o céu. Se nós entendermos isso, nós vamos tocar o coração de Deus. Fique de pé comigo. Eu sempre gosto de pedir um pão inteiro, e você já sabe por quê? Só para rasgar ele no meio. E eu me movo muito, irmãos, por atos proféticos. Eu gosto muito disso. É claro que atos proféticos não estabelecem doutrinas e nem princípios, mas são memoriais que estabelecem, sim, destino. Jesus, na noite que foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão, abençoou e partiu. Só um pão partido pode ser repartido.
Enquanto você quiser proteger o vaso, você não pode liberar a essência que tem dentro dele. Mas um dia que Maria entrou com um vaso de alabastro cheio de nardo puro, que ela quebrou o vaso, a Bíblia diz que toda a casa se encheu da fragrância. A casa só vai encher da fragrância se você se deixar quebrar. Aleluia. Pegue seu pão, querido. Espírito Santo, meu amigo, você é o meu redentor, Jesus. Você é o meu companheiro, Espírito Santo. Ninguém é maior do que você na minha vida. Eu não sei discernir o tanto que eu te desejo, o tanto que eu quero. Por isso, Espírito Santo, nós queremos comer nessa noite. E ao comer desse pão, Espírito Santo, que nós possamos lembrar da morte do Senhor, mas se lembrar que Ele morreu para um propósito. Lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. O que eu faço hoje me leva no passado, na morte do Senhor, e me leva no futuro até que Ele venha. O que eu faço hoje no presente afeta para sempre a minha vida lá atrás e lá na frente. Por isso, não interessa o que você foi, interessa que Jesus morreu na cruz por você. Santificamos esse pão. Santifica-nos, Senhor, com esse ato, em nome do Senhor Jesus. Participamos todo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do pão. Pegue seu cálice. Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. Você não pode tomar o cálice dos céus e o cálice do inferno. Porque senão você toma e bebe para a sua própria condenação. E o pior, sabe o que é? É que eu sei que você ama Jesus e está apaixonado por Ele, mas você nunca estabeleceu um trono para Ele governar a sua vida. Toma uma posição nessa noite, querido. Não fique de fora da ceia, porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Coma e beba para permanecer no Senhor, mas entenda que você está permanecendo aí para um propósito. Santificamos, Senhor, este cálice para a Tua glória. Recebemos em ações de graças a Ti, Senhor. Santifica-nos na verdade. Prepara-nos em nome de Jesus. Troca de cálice com o seu irmão, querido, se você pode, se você quer. Troca de cálice quantas vezes você quiser. Glória a Jesus. Foi para este momento que Deus lhe chamou. Foi para este momento que Deus lhe chamou. Diga para a pessoa que está do seu lado: foi para este momento que Deus se colocou nesse lugar. Foi para este momento que Deus se colocou nesse lugar. Foi para este momento. Para este momento, Machadinho, nós passamos luta, dificuldade. Foi para este momento. Foi para este momento. Foi para este momento.
seu cálice. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Recebemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa incontinência. Perdoa as nossas intransigências. Perdoa, Senhor Deus, a nossa falta de interpretação. Perdoa quando não discernimos a mão direita da esquerda. Perdoa-nos pela nossa falta de fé. Leva-nos em lugares mais profundos em Ti, Senhor. Perdoa-nos. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa-nos quando estava na nossa mão o poder de fazer e não fizemos. Perdoa-nos quando estava na nossa mão o poder de ajudar e não ajudamos. Perdoa-nos, Senhor. Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante sua mão. Coloque o copinho na cadeira. Levante sua mão e libera o leão que está aí dentro de você. Solta o céu. Ei! Diga para o irmão que está...